Olá, um excelente dia para você que acordou bem cedinho para acompanhar o Manhã no Ar. A semana está só começando e o programa também. Hoje é segunda-feira, 25 de setembro de 2017 e você confere o que é destaque nesta edição. Tiros e pânico na Ponta Negra. Homem assassinado no calçadão da praia nesse fim de semana. Quem estava aqui na praia da Ponta Negra no momento dessa troca de tiros relata momentos de pânico. Briga de trânsito termina em morte na Zona Leste. E ainda há 15 dias de sua posse, Amazonino Mendes diz que ainda não escolheu o secretariado. Amazonino Mendes continua afirmando apenas o que diz desde a campanha. Será uma escolha técnica e não política. Boi-bumbá garantido tem novo presidente. Fábio Cardoso e Messias Albuquerque venceram a eleição neste domingo. E no quadro A Vaga é Sua, a profissão de destaque é o mercado de ilustradores, que cresce a cada dia em Manaus. Em cartazes, pôsteres, nas revistas em quadrinhos. Se precisa de desenho, lá está o trabalho do ilustrador. Isso e muito mais a partir de agora. Manhã no Ar, o seu dia começa aqui. São 6h04, nós estamos ao vivo e você participa do Manhã no Ar com a gente. Manda para cá suas sugestões de reportagens, denúncias, flagrantes. É só enviar uma mensagem de áudio ou de vídeo para o nosso WhatsApp, 9225-8767. Entra também na nossa página no Facebook e interage com a gente por lá. Nós também estamos ao vivo pelo aplicativo A Crítica Play. E no Novo Aleixo, um homem foi assassinado a tiros na madrugada desta sexta-feira. Segundo a família da vítima, ela não tinha inimigos. O Danilo Alves esteve no local e traz os detalhes pra gente. O crime aconteceu por volta de 1h30 da manhã aqui na rua 52, bairro Novo Aleixo, zona norte de Manaus. Mesma rua onde a vítima morava. Robson Fernandes da Costa, de 36 anos, era vendedor e não tinha nenhum problema com familiares e também com os vizinhos. Tudo aconteceu quando um amigo chegou aqui na rua para conversar com o Robson. Ele chamou o Robson em frente à casa dele para poder conversar. Por volta de 1h30 da manhã, ele e o amigo ficaram aqui no bar. As pessoas relataram que esse bar fica fechado durante a madrugada, ele não é aberto, ou seja, eles estavam esperando aqui sem ninguém. Esse amigo, segundo a polícia, desapareceu e Robson ficou sozinho. Depois de alguns minutos, 2 homens chegaram, abordaram Robson e começaram a atirar. O que se sabe é que Robson foi atingido por vários disparos de arma de fogo. Depois, ele foi levado para o Hospital e Pronto-Socorro Platão Araújo, que fica aqui perto, mas não resistiu aos ferimentos. Depois de toda essa situação, o corpo dele foi levado para o Instituto Médico Legal e agora se encontra aqui na casa da família, onde ele está sendo velado. Eles não quiseram conversar com a imprensa, mas em off disseram que ele não tinha nenhuma ameaça e não sabem o motivo desse crime. Tudo deve ser investigado pela Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros. E a Polícia Civil apresentou 4 suspeitos de terem participado da morte da canoísta britânica Emma Kelt. Eles chegaram em Manaus na última quinta-feira, incluindo um adolescente de 17 anos. 2 ainda estão sendo procurados pela polícia. A força-tarefa envolveu policiais civis de várias delegacias, policiais militares e até a Marinha. Foram mais de 4 dias de investigação em comunidades próximas ao local do crime, a Ilha do Boieiro, onde Emma Kelly estava acampada. A nossa equipe chegou no município de Quari na última segunda-feira e de imediato nos deslocamos até o local do crime. Nós verificamos que a Emma acampou numa praia próxima à comunidade de Lauro Sodré, num local próximo a um tronco. Nós conseguimos identificar alguns vestígios do acampamento, algumas estacas fincadas no chão e uma fogueira. E pudemos perceber qual seria a dinâmica do crime. A britânica foi morta no dia 13 de setembro, depois de acampar na Ilha do Boieiro, localizada no Rio Solimões, entre os municípios de Coari e Codajás. De acordo com a polícia, os moradores de uma comunidade chegaram a convidar Emma para dormir em outro local, mas ninguém entendia o idioma da atleta. Durante as investigações, foi constatado que
quando ela estava chegando próximo ao local para acampar e dormir, os ribeirinhos ainda chegaram a entrar em contato com ela, né? Dizendo para ela, ó, venha dormir aqui na minha casa e tal. Mas só que como ela falava inglês e eles não entendiam, né? Só fazia gesticular, ela gesticulava, eles gesticulavam, entendeu? E aí ela acabou acampando, não tinha noção do perigo que poderia ocorrer, né? No caso, um lugar ermo dela acampar, acabou acontecendo esse crime. 7 pessoas participaram do crime. Jardel Pinheiro Gomes, Arthur Gomes da Silva, conhecido como Beira, Erinei Ferreira da Silva, o Alfinete, e um menor de 17 anos. Eles foram apresentados como coautores do latrocínio. O primeiro suspeito, identificado pela polícia como o autor dos disparos, foi Evanilson Gomes da Costa, conhecido como Baia, assassinado na madrugada da última quarta-feira por traficantes rivais na cidade de Coari. Para efeito do inquérito, a situação macro já está resolvida. Esses 7 realmente são os responsáveis. A gente tem a definição da conduta, inclusive, de cada um, tá certo? Agora, o que a gente precisa avançar um pouco mais são os detalhes em pormenor. Por exemplo, a gente já sabe que ela realmente foi atingida quando tomou um disparo na barraca, na altura do ombro. O segundo disparo teria pegado na altura da barriga, né? Então, isso tudo a gente vai afinando no curso da investigação, porque a prisão desses infratores ela não encerra nada, muito pelo contrário, ela começa a apuração. A gente vai começar a apuração com a prisão deles e a gente está a todo momento nos subsidiando de detalhes para poder fazer o inquérito da forma mais acurada possível e entregar bons subsídios ao Ministério Público para que possa fazer a denúncia. 2 suspeitos ainda estão foragidos. São os irmãos Erimar Ferreira da Silva, o Chico, e Erenilson Ferreira da Silva, conhecido como Zé Preto. E a polícia prendeu um trio envolvido com o tráfico de drogas na zona sul da capital. Após denúncias anônimas, com eles foram apreendidas drogas do tipo skunk e cocaína. Vamos ver. Eduardo Carvalho de Sena, Cristiano Campos Passos Opirec e Alessandro Nogueira dos Santos. Os 3 foram presos acusados de tráfico de drogas na manhã desta sexta-feira no bairro Colônia Oliveira Machado, zona sul de Manaus. Já passavam das 7 horas da manhã e o expediente já havia iniciado na boca de fumo do Pirec e estava a todo vapor. Ao lado dele estava o seu fiel companheiro, Alessandro. Só que nesse horário, a equipe Coruja do 7º DIP também já estava acordada. E receberam uma ligação. Era uma denúncia anônima, informando que na casa de Pirec, ou seja, na antiga rua 13 de Maio, funcionava um comércio de entorpecentes. A polícia não pensou 2 vezes. Foi até a casa de Pirec. Chegando lá, os policiais bateram na porta. Foi a mãe de Pirec quem atendeu. Então eles perguntaram, onde é que está o seu filho? A mulher, assustada, disse, ele está aqui atrás. Os policiais então entraram e encontraram um Pirec já doidão, visivelmente em estado de efeito de drogas. E também encontraram Alessandro. Mas não só foi isso. Encontraram drogas, skunk, cocaína, pasta base. E ainda uma pistola de brinquedo, provavelmente utilizada em assaltos. Os policiais deram voz de prisão a Pirec e a Alessandro. Mas pouco tempo depois, o 3º suspeito apareceu. Justamente o Eduardo. Resultado, os 3 agora verão o sol nascer quadrado. E no fim de semana, a polícia apreendeu 85 tabletes de maconha tipo skunk.
O José Raimundo Nascimento, de 28 anos, e Aldair da Silva Carvalho, de 21, foram presos em flagrante no bairro Nova Cidade, na zona norte da capital, após denúncias via WhatsApp da Rocan. A dupla foi abordada em um veículo modelo Voyage de cor branca e placa PHI 1698. Dentro foram achados 10 pacotes. Os homens então revelaram aos policiais que em uma casa no bairro de Flores havia mais drogas. Os suspeitos foram conduzidos para o 15º DIP e autuados por tráfico de drogas. Os dois devem passar por uma audiência de custódia. E outra ocorrência de tráfico de drogas aconteceu na zona centro-sul de Manaus. Após denúncias, o Thiago Bruno do Nascimento Corrêa, de 26 anos, foi preso na rua Amazonas, no conjunto Jardim Paulista, bairro Aleixo. Segundo a polícia, o suspeito estava comercializando entorpecentes no local. Com ele foram encontrados cocaína, maconha, ox, balança de precisão e R$ 125. O caso foi registrado no 12º Distrito Integrado de Polícia. E 6 pessoas foram presas por envolvimento em um esquema criminoso na capital. O grupo aplicava golpes usando documentos falsos para comprar veículos. O Departamento de Repressão ao Crime Organizado vinha investigando a quadrilha e prendeu o grupo em flagrante quando tentava aplicar mais um golpe. Silvinha Amorim de Lima, de 31 anos. Jair Pereira Brandão Filho, 50. Franklin Moisés Barbosa Veloso, 31 anos. Marcelo Bezerra Farias, de 32, Manuel Alves Alencar, de 63 e Eli Dávila de Souza Farias, de 32 anos. De acordo com a polícia, eles fazem parte de uma quadrilha que aplicava golpes em concessionárias de veículos. Os criminosos compravam carros utilizando nomes falsos e vendiam os veículos em sites de compra e venda. Mas os suspeitos já estavam sendo investigados e foram presos em flagrante. O núcleo de inteligência do DRCO recebeu informação que essa organização criminosa novamente iria agir na Praça 14, numa loja de carros. Eles iam aparentemente tentar comprar um veículo lá, se passando por outra pessoa. As equipes de policiais ficaram na região e logo em seguida puderam localizar um veículo que parou em frente à revenda de carro e desceu um indivíduo que já era investigado pela gente. Após a saída dele, os policiais efetuaram uma abordagem e foi encontrado uma CNH falsa, no qual ele se passava por Luiz, e o nome verdadeiro dele é Manuel, inclusive já foi preso em outras situações conosco, e estava outro indivíduo com ele, que era o Dávila, que fazia parte da organização para dirigir os veículos. A partir daí ele delatou que os demais estavam num veículo no Correio da Cachoeirinha, e deslocamos até o local. No momento que a gente aproximou do veículo, eles perceberam que eram policiais, tentaram se evadir do local, a gente fez o acompanhamento e procedemos à abordagem próximo ao primeiro DIP. E lá foi encontrado o Franklin, que é um dos líderes, o Marcelo também, que tem função de liderança, a Silvinha e o outro indivíduo, que é o Jair. A polícia descobriu como cada integrante atuava na quadrilha. Eles utilizavam equipamentos de alta definição para fazer as falsificações de documentos. Existia toda uma organização, uns eram responsáveis pela falsificação dos RGs, outros eram responsáveis por ir até a financeira e assinar o contrato sem gastar um único real, e outros eram responsáveis por toda a logística e conseguir as informações privilegiadas de dentro do banco. De acordo com a polícia, várias concessionárias foram vítimas da quadrilha. Em uma delas, eles conseguiram comprar 7 carros, utilizando nomes falsos. Além de veículos, os suspeitos vendiam terrenos para mais de um comprador. Só essa organização criminosa, esse braço da organização criminosa, porque nós identificamos que é algo muito maior, eles já deram aí um tombo na praça de mais de 1 milhão. Terrenos que eles vendiam 2 vezes para pessoas diversas. Eles foram autuados em flagrante e vão responder por estelionato tentado, falsidade ideológica e organização criminosa. Jair Brandão, que já tem mandado de prisão em aberto, deve ser encaminhado para o Centro de Detenção Provisória Masculino. E os demais vão ser encaminhados para a audiência de custódia. Então quem tem o hábito aí de fomentar esse tipo de crime que os estelionatários praticam,
Esses crimes, evidentemente que existem os receptadores, né? Pessoas que adquirem e pagam cerca de 10, 15 mil reais um veículo desse, né, que está financiado em nome de um terceiro, né, para não pagar, né? Então essas pessoas também, se identificadas e comprovada a má-fé, irão responder por crime também. E no fim de semana, uma loja de autopeças e serviços que fica no Distrito Industrial foi assaltada por 2 homens que levaram 30 mil reais do estabelecimento. De acordo com o proprietário, a quantia levada pelos suspeitos era para pagar os salários dos funcionários. Já na reportagem de Emanuel Cardoso. Era para ser mais um dia de trabalho nessa loja de peças e serviços aqui, com a diferença de que era dia de pagamento. Mas não foi bem isso que aconteceu na manhã de sábado, dia 23 de setembro. As imagens das câmeras de vigilância mostram o momento em que há um cliente sentado no sofá da empresa enquanto os funcionários estão ocupados. Neste momento, chega uma outra pessoa, um homem, trazendo uma sacola, como se fosse uma peça. O cliente que está no sofá abre a porta para este homem entrar. O homem entra, deixa a porta aberta estrategicamente, vai até o balcão e começa a desembrulhar o que parece ser uma caixa de sapato. Quando ele abriu a caixa, já tirou a arma e botou em cima do cliente. Nisso que ele faz isso, já entrou outra pessoa de boné. Um rapaz de boné, aí já pegou o cliente e levou lá para a sala onde estava fazendo o pagamento, que era no escritório. Aí já mandou te deitar, e queria o dinheiro. Sabia que tinha mais, né? Ele queria. Se não desse, ele ia matar alguém, Então, a gente apreensivo, minha esposa foi e deu o dinheiro, porque eu acho que a vida é mais importante, né? Entendeu? Pela forma como os assaltantes agiram, o proprietário acredita que eles receberam informações privilegiadas e ao dia de pagamento. E a gente sempre muda a estratégia de dia de pagamento, né? Entendeu? Então a gente imagina que alguém, sim, comentou isso ou dedurou, entendeu? Com certeza a gente está com essa suspeita. Os assaltantes levaram mais de 30 mil reais, que seria destinado aos funcionários. É uma pena, né? Uma quantia muito grande, 30 mil reais, e o destino desse dinheiro ainda é o que mais preocupa, porque o proprietário vai ter dificuldades para conseguir cobrir essa despesa, porque agora, fim do mês, vai ter que pagar o salário de seus servidores. E o que parece aí, de fato, como é a suspeita, é de que é fita dada. Alguém que realmente sabia como funcionava, porque o relato do proprietário é de que ele mudava a estratégia justamente para não ter uma data fixa e correr o risco de que isso acontecesse, mas provavelmente foi alguém que conhecia como funcionava, repassou a informação para o assaltante. Isso tudo vai ser investigado agora pela polícia. Agora, tem algo muito importante que foi dito durante a reportagem de uma das vítimas lá desse assalto, é que a vida é mais importante. Ele diz assim, não, leva o dinheiro, que depois a gente trabalha e consegue, a vida não. O que a gente tem visto com muita frequência são pessoas reagirem a esse tipo de abordagem e acabar sendo feridas, alguns acabam pagando com a vida, né? A gente já mostrou vários casos aqui. Graças a Deus que nesse caso aí só foi danos materiais, apenas o dinheiro que foi levado e ninguém ficou ferido. Olha só, 2 homens foram presos em flagrante após tentarem assaltar uma loja de eletrodomésticos na tarde dessa sexta-feira lá no bairro Cachoeirinha. Na hora do assalto, o gerente conseguiu fugir e ligou para a polícia. Anselmo Pereira dos Santos, o China, de 38 anos, e Cleidson Oliveira de Souza, de 29, foram presos no momento em que tentavam assaltar uma loja de eletrodomésticos do bairro Cachoeirinha, zona centro-sul de Manaus. Já passavam das 14 horas quando o China e o comparsa dele, Cleidson, chegaram até a loja, que fica localizada exatamente na Avenida Carvalho Leal. A intenção deles, assaltar. Era a China quem estava armado, com um revólver calibre 38. Já Cleidson seria responsável por pegar todo o dinheiro do caixa e também todos os produtos que quisesse bem entendesse da loja. E assim eles fizeram. Mal sabia eles que o plano daria errado. Então eles se aproximaram do caixa. China saca a arma e anuncia o assalto. Nesse momento, os funcionários entraram em desespero. Não tinham muitos clientes na loja. Alguns funcionários conseguiram se esconder no banheiro e em outros cantos da loja. Inclusive, no meio do tumulto
o gerente conseguiu sair. Os bandidos levaram todos os funcionários até uma sala onde ficam armazenados os produtos e assim os funcionários ficaram presos. Mas o gerente, que estava do lado de fora, ligou para a polícia, que no momento realizava um patrulhamento de rotina bem próximo, na Avenida Tefé. E em menos de 5 minutos, os policiais militares chegaram à loja. Eles então iniciaram um cerco. E a partir daí, a casa caiu para os bandidos. Realmente, a gente recebeu a denúncia via CIOPS, né, que é a rede rádio, que estava acontecendo um assalto naquele momento. Prendemos eles, mas eles não reagiram. Ele já tem passagem já pela polícia? Já tem passagem por homicídio, tráfico e estava no semiaberto também. Esse é o China? Esse é o China. China que foi preso por tráfico, né? E segundo ele estava roubando para tentar pagar dívida de tráfico. E por volta das 8 horas da manhã de ontem, um táxi modelo Etio, de placa PHM 0539, colidiu com um poste na rua Coronel Pedro Souza, ao lado do cemitério São Francisco, no bairro Morro da Liberdade. Segundo policiais da 7ª SICOM, o motorista do veículo não foi identificado e fugiu do local. Os agentes do Manaus Trans foram acionados e bloquearam a via para o guincho retirar o veículo. A Eletrobras Amazonas Energia também esteve no local para realizar os reparos. Com a colisão, o poste tombou e a fiação ficou pendurada. E o homem foi morto a tiros no calçadão da Ponta Negra. O crime aconteceu na noite do último sábado, após uma briga envolvendo 4 pessoas. A confusão gerou pânico entre as famílias e comerciantes que estavam no local. A repórter Rosiane Chagas tem outras informações. Tudo aconteceu por volta das 10 horas da noite do sábado. Haviam muitas pessoas aqui no local, muitas famílias passeando aqui pelo calçadão da Ponta Negra, quando, segundo informações preliminares da Polícia Militar, Ederson da Conceição dos Santos, de 25 anos, foi encontrado morto aqui no calçadão da Ponta Negra. Ele foi atingido por 7 disparos de arma de fogo, 4 na região da cabeça e 3 na região do tórax, justamente nessa área aqui próximo ao chafariz. Um outro homem também foi encontrado baleado aqui nas proximidades. Trata-se de Maicon da Silva Gomes, de 24 anos. Ele foi baleado na região do abdômen e foi encaminhado ao pronto-socorro. Para a polícia, ele contou a seguinte versão: estavam 4 homens bebendo lá na praia da Ponta Negra quando começou uma discussão. Essa discussão veio parar aqui no calçadão da Ponta Negra. Foi quando Ederson, que morreu aqui no local, sacou uma arma para atingir o Maicon, que foi o rapaz baleado. Como ele estava próximo ali àquele mirante, ele acabou se jogando. Foi quando um outro homem que estava no grupo também sacou uma arma e atingiu o Ederson com os 7 disparos. Ele morreu aqui no local. Quem estava aqui na praia da Ponta Negra no momento dessa troca de tiros relata momentos de pânico. Houve muita correria, muitas pessoas assustadas aqui no local. Agora, a delegacia especializada em homicídios e sequestros investiga o caso. Esse é um caso excepcional que aconteceu na Ponta Negra, né? Provavelmente aí um acerto de contas, uma rixa que já vinha de algum tempo, né? E aconteceu no sábado à noite, momento em que há uma movimentação muito grande de pessoas. Havia muita gente lá na Ponta Negra no sábado quando isso aconteceu, principalmente crianças, Adriane Diniz. Havia muitas crianças e, graças a Deus, que outras pessoas não foram feridas, né? Pessoas que não tinham nada a ver com essa situação. E, geralmente, a Ponta Negra é um local procurado pelas famílias e, como há muita movimentação de famílias, como é muito iluminado, geralmente os bandidos não escolhem esses locais aí para esses acertos de contas ou para esse tipo de crime. E tem uma outra coisa que as pessoas reclamaram, Adriane Diniz, quem estava lá, com relação ao policiamento. Diz que a polícia demorou a chegar no local depois que essa situação aconteceu. A Praia da Ponta Negra tem uma extensão longa, né? E eu vou lá com bastante frequência e a polícia tem utilizado bicicleta
para ficar fazendo essa ronda na parte do calçadão. Então, de bicicleta vai ser mais devagar, principalmente se você estiver na parte de baixo, até chegar na parte de cima da praia onde aconteceu, no calçadão onde aconteceu essa confusão, de fato vai demorar bastante. Então, um pânico, com certeza, que foi gerado ali, porque as pessoas estão com a família, estão fazendo atividade física. Aquela parte do mirante sempre está cheia de gente, porque ali tem uns lanches, então as pessoas compram e acabam se alimentando próximo ao mirante, ou olhando a Ponte Rio Negro, fazendo fotografias. Enfim, com certeza foi uma noite de muito susto, né, para quem estava por lá. E o Maicon da Silva Gomes, o segundo homem que foi baleado nessa confusão toda, morreu na tarde desse domingo no Hospital Platão Araújo. O Maicon foi atingido com um tiro na região do abdômen. Agora, um caso absurdo. Uma discussão de trânsito terminou em morte na Zona Leste. Quem vai trazer para a gente os detalhes desse caso, que é uma motivação banal, é o Danilo Alves. Olá, Danilo, bom dia. Como essa briga começou? Bom dia, Wilson. Bom dia para todo mundo que assiste a gente. Nesse começo de semana, já uma notícia bastante triste e que chama a atenção. Como você disse, houve essa discussão de trânsito entre o pedreiro André Lima de Matos, de 43 anos, e um rapaz identificado apenas como Thalisson. Os dois estavam em um balneário no ramal do Brasileirinho, lá no Jorge Teixeira, lá no bairro João Paulo, que as pessoas falam, mas na verdade é a comunidade João Paulo. Eles estavam no ramal do Brasileirinho nesse banho. Quando o André estava saindo com a família no carro, o Thalisson acabou ali batendo o veículo do André e acabou destruindo aquele equipamento que fica o retrovisor, isso. E depois que o retrovisor foi quebrado pelo Thalisson, eles começaram ali a discutir, teve uma briga e eles negociaram como é que seria o orçamento desse retrovisor e pagamento, no caso, do Thalisson. Depois disso, eles falaram assim, não vamos discutir isso, vamos negociar isso próximo ali na Avenida Mirra, que na verdade é caminho, depois que sai do Brasileirinho, a Avenida Mirra é a principal do bairro João Paulo. Depois disso, que eles discutiram ali, negociaram em frente a um bar. Só que em vez do Thalisson dizer que pagaria o retrovisor, que estaria avaliado em R$60, ele foi até o bar, pegou uma arma e logo depois atingiu o André com tiros na cabeça. Em seguida, esse Thalisson acabou indo com o mesmo carro que acabou batendo o André e fugiu. Mas a polícia conseguiu pegar, viu? A 30ª Companhia Interativa Comunitária conseguiu prender o Thalisson e ele foi preso, levado para o 14º Distrito Integrado de Polícia. A gente ainda não tem o nome completo do Thalisson, mas hoje a Polícia Civil deve começar a ouvi-lo em depoimento preliminar à Polícia Militar. Ele confessou o crime, dizendo que não havia condições de pagar esse equipamento e que não tinha dinheiro, acabou se estressando com o André e também matando ele por motivo torpe, motivo fútil, como você falou. Agora, depois desse depoimento, ele deve ser encaminhado à justiça, à audiência de custódia, já com esse homicídio, bem difícil realmente ele sair da audiência de custódia por conta desse crime, com esse motivo ainda, um motivo mais bárbaro, e o André, já a família do André, depois que presenciou tudo isso, foi atrás do rapaz, conseguiu chamar a polícia para prender, agora está fazendo todos os procedimentos, infelizmente, já começa essa semana triste, fazendo os procedimentos de velório, agora o Thalisson deve responder por homicídio e tudo isso deve ser solucionado pela justiça para saber realmente se ele vai ficar ou não preso. História bastante triste para começar a semana. Wilson, Adriane. Pois é, difícil aceitar um negócio desse, né? Alguém tem a vida ceifada por causa de um retrovisor, uma briga de trânsito, e o retrovisor custava ali, de acordo com o orçamento inicial que eles fizeram, R$60. Já imaginou a vida de alguém custar R$60? Né? E as pessoas estão vendo na violência, parece que é a única forma de resolver o problema, de resolver as questões. É um negócio realmente absurdo. Muito obrigado, Danilo. Até daqui a pouco. E agora a gente fala de um caso que aconteceu na sexta-feira. Estragos e tragédia causada pela chuva. 2 pessoas morreram depois que um barranco deslizou sobre uma casa durante o temporal. O local é uma área de risco que fica no bairro Nossa Senhora de Fátima, na Zona Norte. Em vários pontos da cidade, o cenário foi de alagamento e destruição.
A chuva forte começou por volta das 8h30 da manhã. No bairro Jorge Teixeira, na zona leste de Manaus, o igarapé transbordou e a água invadiu as casas. Essa casa, por exemplo, ficou alagada. A água, como a gente pode perceber, chegou até aqui. Eu estou conversando aqui com a dona da casa e vocês perderam vários móveis, né? Fogão, geladeira, né? Cama. O que deu pra gente salvar, a gente salvou, né? Mas o que não deu foi tudo pro fundo. Situação bem difícil nessa manhã. Aqui é minhas kitnet. Tudo aqui é kitnet, aqui ao redor da minha casa. A minha casa é aí na frente. Alaga tudo. Toda vez que alaga, os inquilinos têm que ir embora. Porque aqui é 18 anos morando aqui, 18 anos. É horrível. De noite, quando chove, a gente não dorme. Não dorme. Começou a chover, a gente já levanta logo e começa a levantar logo, o que pode. Nossas equipes de reportagem acompanharam os prejuízos por toda a cidade. No bairro Monte Sião, na Zona Norte, o susto foi grande. Estava sozinha, né, em casa com meu filho, né, só tem apenas 2 anos. Quando eu vi, a água já foi invadindo, né, os vizinhos já foram correndo para me socorrer, né. Não deu tempo de eu socorrer nada, geladeira, nem cama, nada. O caso mais grave foi em uma área de risco, no bairro Nossa Senhora de Fátima 2. Com a força da água, um barranco desabou sobre esta casa. 4 pessoas estavam no imóvel. Uma jovem de 19 anos e o irmão dela, um adolescente de 17, morreram soterrados. A mãe das vítimas e uma criança de 5 anos conseguiram escapar. Agora a gente estava aguardando o Corpo de Bombeiros fazer a parte de resgate e passar a situação para a Defesa Civil para que a gente possa fazer uma avaliação agora na encosta para verificar a vulnerabilidade e atestar se tem mais alguma residência em situação de risco para que a gente possa fazer a remoção. A Defesa Civil registrou 4 ocorrências pela manhã e as fortes chuvas, comuns nesta época do ano, segundo o IMET, são uma ameaça, principalmente a moradores de área de risco. Em Manaus, do início do mês de setembro até esta manhã, já choveu 65 milímetros, um volume considerado dentro da média para o período. Mas, de acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia, a previsão é de mais chuvas para os próximos dias. E a gente está no período do verão, Adriane Diniz, mas essas chuvas repentinas e com uma longa duração são muito comuns. Aliás, o ano todo, né, a gente tem chuva aqui na Amazônia. E principalmente quando ela tem uma duração maior, apesar de não ser intensa, o barranco vai ficando molhado, né, e vai facilitando o deslizamento, né, de terra. E o problema é que pouca coisa tem sido feita. Essas pessoas continuam no mesmo lugar, né? Principalmente naquela área ali do Nossa Senhora de Fátima, que fica ali próximo da fazendinha, ainda há muitas residências ou em cima ou embaixo do barranco. E muitas, depois dessa tragédia, já voltaram para o local. Não a família que foi atingida, mas as pessoas que moravam nas casas ao lado já voltaram a construir. Inclusive, a estrutura dessas casas ficou bastante comprometida, né, com esse deslizamento. As chuvas devem continuar, 65 milímetros, significam que 60 litros d'água caíram no espaço de 1 metro quadrado. Vai encharcando o barranco, tem uma hora que não dá mais para suportar, absorver aquela água toda, e ele desliza, desabou em cima dessa residência. Aconteceu essa tragédia, 2 pessoas da mesma família tão jovens morrendo. Os vizinhos já estão voltando e o que a única providência que foi tomada em relação à família é cadastrar para receber um aluguel social num valor de R$300, que é muito difícil de encontrar também um local para você alugar por R$300, principalmente quando é uma família grande. Enfim, essa foi a única providência tomada. É preciso que já se sabe que o local é de risco, já está identificado, que tome uma providência para evitar que essas pessoas passem por situações como essa, né? Não esperar que a tragédia aconteça, evitar que isso aconteça. Se esse aluguel já tivesse sido pago antes, identificado esse risco iminente, essa tragédia poderia ter sido evitada. E o Jornal A Crítica de hoje destaca: há uma chuva da morte. Vizinhos de família que perdeu 2 filhos em deslizamento na Zona Norte ainda constroem casas ao lado do barranco. Essa e outras reportagens completas podem ser conferidas do seu celular ou tablet. É só baixar gratuitamente o A Crítica Digital. Quem baixa tem acesso a todo o conteúdo do melhor jornal da cidade e ainda ganha desconto em mais de 120 estabelecimentos. Informação mais descontos? Como não amar esse combo? Quer mais? O primeiro mês é grátis. O IBGE começa o censo agropecuário em outubro. Há 10 anos, o setor não atualiza os dados. No Amazonas, o desafio são as características da região.
Do dia 10 de outubro a 28 de fevereiro do ano que vem, os agentes vão percorrer todos os municípios do Amazonas. A meta é visitar 130 mil produtores. No questionário, perguntas sobre colheita anual, crescimento do rebanho, entre outras. E vocês sabem que esse território é cheio de peculiaridades geográficas, né? Mas que nós precisamos vencer para poder fazermos esse retrato completo do setor produtivo primário. O lançamento do censo no Amazonas foi na sede da Federação da Indústria. O chefe nacional da pesquisa pede a colaboração dos agricultores e pecuaristas para responderem às perguntas. Os dados coletados pelo IBGE vão basear as próximas ações do governo pelos próximos 10 anos. Muito importante que todos os produtores entendam a importância do censo agropecuário, se disponibilizem a dar informação e a informação correta. Quando a gente não dá a informação correta, o diagnóstico é errado. O setor primário é o que mais emprega no Amazonas, mas representa apenas 7,21% do PIB. O estado tem potencialidades na piscicultura, pecuária e fruticultura e muitas barreiras a vencer. A questão de escoamento da produção, dificuldade de ramais, recuperação de ramais, dificuldade de energia elétrica, com qualidade e regularidade no interior do estado. Então, o censo agropecuário vai poder apontar isso e, consequentemente, a partir desses resultados, as autoridades públicas vão poder priorizar as políticas públicas que venham a suprir essas dificuldades. E o governador eleito Amazonino Mendes ainda não definiu seu secretariado. Em reunião com a imprensa, disse apenas que a escolha vai ser técnica. Amazonino Mendes criticou também o governo interino e afirmou que o estado atualmente é um cabide de emprego. Nenhuma palavra sobre o secretariado do novo governo. Amazonino Mendes continua afirmando apenas o que diz desde a campanha. Será uma escolha técnica e não política. Mas discussão política foi o que não faltou. Ele voltou a criticar a demora em assumir o cargo. Na última quarta-feira, a mesa diretora da Assembleia mudou de novo a data da posse, que agora será 10 de outubro. O propósito, já mais do que demonstrado, de prolongar essa interinidade. Eu devo dizer que, do ponto de vista jurídico, o governador, a lei não obriga o governador a tomar posse pela Assembleia. Mas eu gostaria, e é de bom tom, que se faça assim, que a posse seja feita com a Assembleia. O governador eleito não poupou críticas ao governo interino, que ele considera inchado. Seriam 68 estruturas estatais, um número maior que o da presidência da República, segundo ele. Isso tudo vai ser revisto, reformulado. O Estado não é cabide de emprego. O Estado tem a sua responsabilidade social e econômica. O governador eleito sinalizou que deve enxugar a máquina administrativa, mas não deixou muito claro como se daria a redução de secretarias e evitou detalhar sobre o assunto. Sobre a possível medida judicial para tentar ser empossado no dia 5 de outubro, ele acabou falando que desistiu para tentar manter a harmonia entre os poderes. Essa questão política acaba atrapalhando o andamento das coisas, né? A gente está no governo interino e aí a eleição aconteceu em agosto, ele tem todo um processo de prestação de contas, montar a equipe de transição, informar o que está em andamento, o que não está em andamento. E há uma questão aí de tentativa de favorecimento político, né? De fortalecimento de imagem durante o tempo em que se fica no governo. Fica aquele jogo de empurra, não, sou eu que vou dar esse abono para os professores, não, vai ser o governo que está em exercício. Enfim, no meio de tudo isso a gente fica com essa indefinição de datas e até mesmo do futuro político do Estado, né? Enquanto tudo isso está acontecendo, muita gente está de barba de molho, né? O próprio governador eleito disse que é um cabide de emprego. Isso significa que ele deve tirar vários cargos comissionados, ao mesmo tempo que quando um governador assume, outras pessoas entram nesses cargos comissionados. Então, fica muita gente na expectativa de assumir de repente uma vaga e outras pessoas preocupadas em perder o trabalho. Inclusive, o Jornal A Crítica de hoje está falando na coluna Sinão sobre a possibilidade já de Amazonino Mendes eliminar algumas secretarias, fundir outras secretarias. Ele, inclusive, também comentou a capa do jornal de ontem. A capa do jornal de ontem fala da grande quantidade de pessoas que está na fila à espera de um procedimento cirúrgico. São mais de 50 mil pessoas
né? E um dado impressionante que foi passado durante essa reportagem é que a fila vai diminuindo, não porque a pessoa é atendida, mas porque algumas dessas pessoas que estão na fila já morreram, né? Algumas dessas pessoas não aguentaram esperar pelo procedimento, principalmente quem está numa fila para um procedimento lá na Fundação SECOM. O governador eleito, Amazoniano Mendes, disse que o secretariado dele todo vai ser técnico e nada político. É claro que isso daí não passa de discurso de retórica, porque ele está numa situação, deve enfrentar dificuldades com relação à Assembleia Legislativa, então ele vai compor o secretariado dele de acordo com o cenário que ele tem, o cenário político. Ele precisa montar o secretariado para ele garantir a governabilidade, porque se ele não tiver um apoio na Assembleia, se ele não trabalhar com os partidos que fizeram parte da base de apoio dele na eleição, não adianta que ele não consegue trabalhar. E agora vamos saber como está o trânsito na cidade nesse momento? O nosso drone está lá na Torquato Tapajós e olha só a dificuldade que enfrenta o motorista. A imagem parou, assim como o trânsito está parado ali na Torquato Tapajós. Daqui a pouquinho a gente mostra, começou a andar ali as imagens, mas o trânsito realmente está muito difícil. Para quem segue no sentido centro da cidade, enfrenta bastante dificuldade nesse momento. E depois do intervalo comercial, a gente tem o quadro A Vaga é Sua e vamos falar da profissão de ilustrador. O mercado para essa profissão está em alta. E a gente traz também informações sobre oportunidades de emprego. O Manhã no Ar volta em instantes.